Nós hoje vamos falar brevemente sobre questões referentes à tributação atual no Brasil, bem como as reflexões sobre uma possível reforma tributária e o meu pensamento sobre se é viável ou não essa reforma tributária proposta. Para falar sobre esse tema, nós dividimos aqui em 5 tópicos, onde nós abordaremos primeiramente os tributos e suas espécies, depois a carga tributária, a complexidade das obrigações tributárias, depois modernização da fiscalização e reflexões sobre a reforma tributária. Bom, quanto aos tributos e espécies, a pergunta que todo mundo se faz, né, quantos tributos existem no Brasil? Bem, nós sabemos que existem 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Sendo que esses tributos todos, eles se subdividem. Então todos sabemos que existe lá tributos específicos da União, tributos específicos dos municípios, dos estados, alguns tributos da competência comum. Então a taxa, por exemplo, ela é da competência comum. Então pode ocorrer uma sobreposição de taxas de entes diferentes sobre a mesma situação jurídica. Tá? Isso tudo leva ao empresário, em média, a pagar 94 tributos diferentes. Então seriam 94 tributos diferentes que um empresário ele estaria aí pagando durante a existência da sua empresa. Isso se deve por quê? Porque nós temos 26 estados, o Distrito Federal, e 5.570 municípios. Todos esses entes federados, eles podem estabelecer tributos. E isso, evidentemente, leva a uma quantidade tremenda de tributos. E o Brasil certamente é um recordista de tributos. E a carga? Em decorrência da carga tributária, será que o Brasil ele está dentro dos parâmetros? Quanto a gente paga de carga tributária sobre aquilo que nós temos de patrimônio, renda? Esse gráfico aqui demonstra que nos últimos 10 anos, a carga tributária em relação ao PIB, que é tudo que nós produzimos aqui no Brasil, ela variou aqui fortemente, dá para perceber, ocorreram picos de cobrança, tá? Então, em regra, a tributação aqui praticamente ficou em 1/3, depois caiu um pouco, né? Mas sempre dentro de 1/3. Vocês podem ver, né? Quer dizer, 30% do que se produz é 1/3 da produção. E isso leva tanto para o empresário quanto para o indivíduo. Né? E a tendência aqui é importante, essa tendência de subida, né? Mas sempre nessa área de 1/3, né? De 30%. Né? Estamos aqui nessa área aqui de 30% do tudo que é produzido no Brasil é levado ao Estado. Bom, quanto aos valores arrecadados, é claro que a carga tributária é um percentual que nós verificamos no gráfico anterior, mas nesses últimos 10 anos nós podemos ver que a consequência daquela elevada carga tributária sempre foi o aumento em bilhões da arrecadação, chegando a quase 2 trilhões de reais arrecadados. Uma pequena queda aqui em 2015, certamente em razão da crise. Não temos ainda os dados de 2016 e 2017, que certamente podem ser menores ou iguais, dificilmente serão maiores, quer dizer, não deve ter ocorrido um aumento da arrecadação, ela deve ter ficado aqui igual ou talvez menor. Mas essa elevada carga tributária, ela pode ser comparada com outros países. Né? Então, quando nós comparamos, por exemplo, com a América Latina, nós vemos que a América Latina, em média, cobra 20% de carga tributária de tudo que se produz, enquanto o Brasil está aqui com o seu 1/3, 33,7%. Tá? Então, você tem países como a Venezuela que cobram muito pouco, carga tributária pequena, tá? Outros países como a Argentina, muito próximo da gente, mas a média da América Latina é 20%. Bom, econômico, a crise econômica no Brasil, evidentemente, acarretou uma diminuição da produção nacional, né? Mas vejam aqui
que a carga tributária, ou aquilo que se arrecada com a carga tributária, também reduziu, mas reduziu mais do que o PIB. Né? Então, é evidente que tem um desaquecimento, as pessoas podem passar a sonegar, né? Empresas vão fechar, então não acompanhou. Né? O engraçado é que acompanha, aumentou o PIB, aumentou a arrecadação, mas aqui não. Né? Em 2015 o PIB caiu e a arrecadação, mesmo com a carga tributária elevada, ela reduziu bem mais, quase o dobro. Bom, um dos pontos mais importantes da tributação no Brasil é essa divisão dos setores que são tributados. Né? Você, em regra, tem lá o setor patrimonial, o setor da renda, o setor de consumo, os serviços. Né? E o Brasil adota uma carga tributária elevada sobre o consumo de bens e serviços. Então, nesse gráfico aqui, podemos ver que a indústria de transformação, né, os equipamentos, né, que são produzidos, eles têm uma carga tributária muito elevada. Né? Já os serviços públicos, aqueles que são serviços conhecidos como iluminação, telecomunicação, né? Olha lá, carga tributária de 38%, comércio bem elevado, 37%. Né? Basta dizer que o ICMS, em média, 18%. Só um tributo incide sobre a venda de mercadorias, né? Já é 18%. Então, necessariamente, a carga tributária sobre o comércio já vai ser alta, né? Porque um tributo representa já 18%, somando os outros, dá lá os seus 37%. Então, esse quadro aqui demonstra uma elevada carga tributária sobre essas atividades. Tá? Outro ponto importante nessa constatação do nosso sistema é que nos últimos 10 anos não houve variação quanto à divisão do bolo do que é arrecadado. Então, a União fica com quase 70% de tudo que é arrecadado. Então, a nossa carga tributária é alta, só que desse valor, em vez de ficar com o município, que é onde o cidadão mora, é onde o cidadão demanda mais serviços, o município, infelizmente, só fica com 6%, do que é arrecadado. Dá para acompanhar por aqui. A diferença aqui gráfica é, a união aqui é o dobro do que fica com o estado e com o município. Dá para ver aqui visivelmente que você tem o dobro do que é arrecadado, aqui com o número também. Você vê que a união fica com o dobro. E aí é uma questão de se pensar como se redistribuir as receitas tributárias auferidas com a incidência de tributos. Não é uma solução fácil, por isso que toda a reforma tributária que visa alterar essa situação é bem complexa. Tá? E vocês vão observar que mais para frente eu vou fazer minhas considerações sobre isso. Mas aqui é só para constatar que a União fica com a maior parte do que é arrecadado, e aqui graças às contribuições especiais. Tá? E infelizmente isso tudo aqui que é arrecadado vai para a despesa pública, que não é investimento. Mas isso a gente vai traçar em outro momento. Bom, e aí vamos para as comparações, né? Para saber se a gente está certo, se é isso mesmo, né? Se a carga tributária tem que ser assim, se não tem uma alternativa. Então, quando a gente compara a nossa carga tributária aqui no Brasil com os países da OCDE, né, que ali se encontram os países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, né, e juntamente com os melhores IDHs, né, os índices de desenvolvimento humano, nós verificamos que o Brasil tem ali uma média de carga tributária muito parecida com os países mais desenvolvidos, né, e ultrapassando outros países. Né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem 26% de carga tributária, e o Brasil tem 32%. Né? O Chile tem 19%, o Brasil tem 32%. E o Brasil está ali, né, junto com a Alemanha, Portugal. Então a nossa carga tributária é de um país desenvolvido, né, até maior do que alguns países desenvolvidos. Né? Só perde para esses países aqui. Né? Então todos os outros 200 países que tem no mundo, né, o Brasil está aqui, né, nessa posição, só perdendo para esses. Então é bem interessante notar que a carga tributária brasileira não tem nada aí de baixa, né?
Na verdade, ela é bem alta. Bom, aqui nós temos uma comparação entre a composição da arrecadação no Brasil e em outros países. Então, como já havia dito, o Brasil se concentra na tributação sobre o consumo. Então, a arrecadação sobre propriedade e renda no Brasil é muito menor do que a tributação sobre o consumo. Então, vamos lá. Aqui, o Brasil ele cobra sobre um consumo, a arrecadação, em regra, fica 44% sobre tudo que é arrecadado. Né? E quando você compara com os Estados Unidos, 18%, Reino Unido, 30%, aqui França 25, mas tem o México que tem 54 e aqui a Argentina 52, ok. Né? Então, ó, alta carga tributária sobre o consumo. E o patrimônio e a renda? Renda e propriedade, patrimônio. Tá? Então, sobre a renda, Brasil 21, Estados Unidos 44, Reino Unido 38, França 22, México 26, Argentina 16. E quanto à propriedade, tá? Que seria o patrimônio, 6%, Estados Unidos 12%, 9% França, aqui 1,5% e aqui 9%. Quer dizer, o Brasil concentra sua arrecadação no consumo. Concentrando no consumo, o que acontece? Todos pagam. Todos pagam. Então, a gente consome, o cidadão consome, seja rico, seja pobre, ele vai consumir. E tudo que ele consome tem o quê? Tributo embutido. Bom, em decorrência dessa tributação sobre o consumo, nós temos o quê? Um aumento dos dias trabalhados que a classe média amarga, né, já que a classe média é aquela que trabalha, né, então ela tem lá os dias trabalhados foram sendo aumentados. Né, e os dias trabalhados para quê? Para pagar os tributos. Né? Então, na verdade, isso aqui é um estudo que se faz, tem 30 anos aí de histórico, né, onde o brasileiro médio ele trabalhava 82 dias para pagar os tributos incidentes sobre sua renda, patrimônio e consumo. Isso só vem aumentando, com alguns picos, né, mas só vem aumentando, aumentando, aumentando. E hoje nós temos aqui 153 dias trabalhados. Tá? Então, o contribuinte ele trabalha, em regra, 5 meses do ano só para conseguir pagar os tributos. Né? É um pagador de tributos. Tá? E isso é realmente preocupante. Nós comparamos com outros países. Né? Então o Brasil está em 8º lugar aqui quanto aos dias trabalhados para se pagar a carga tributária da classe média. Né? Então o Brasil está aqui, é fácil observar que tem países na frente, né? E aqui nem consta Estados Unidos e outros, porque evidentemente estão abaixo, né? Estão bem longe dessa faixa aqui. Então isso é bem interessante que se note, né, que o Brasil tem aí uma elevada carga tributária sobre o trabalhador. Isso se deve, evidentemente, pela arrecadação sobre o consumo. Quando nós comparamos, né, o índice de retorno de bem-estar, quer dizer, qual o sentimento do cidadão que paga a carga tributária elevada, se aquele Estado ele retribui ou não esse pagamento de tributo, né? Aquele índice de satisfação, onde você paga o tributo com satisfação porque sabe que o seu Estado lhe dará uma contraprestação adequada. Tá? O Brasil está em 30º lugar. Você tem Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça, Irlanda, todos na frente, e mais 22 países na frente até chegar ao Brasil, tá? Onde se paga muito e se tem um pouco retorno sobre o tributo pago. Bom, e a carga tributária é elevada por quê? A gente poderia citar aqui corrupção, má gestão, evidentemente isso faz parte da equação, mas eu só quis citar um exemplo. Né? E é um exemplo dentro de um cenário muito ruim. Né? Nós temos a despesa pública brasileira, ela é muito alta, né? E eu quis pegar apenas um exemplo. Um simples exemplo da Câmara dos Deputados, né? E fazendo uma comparação ao mesmo tempo. Então, nós vemos que nessa comparação
nossa Câmara de Deputados. Então a gente não está falando dos senadores, nós não estamos falando das 5.570 câmaras municipais, não estamos falando das 27 câmaras legislativas estaduais, estamos falando só de 513 deputados federais. Tá? O custo por ano, tá, é de R$ 1 bilhão. Tá? R$ 1 bilhão. Tá ok? Então, esse valor é muito alto. Tá? Muito alto. Então, o total de deputados, é gasto por deputado, você chega lá a um valor, né, anual imenso. Tá? E quando você multiplica isso pelos 513, você tem 1 bilhão de despesa só para manter por ano esses deputados. Tá? Então, são aqueles carros, remunerações, 14º, 15º salário. Então, é uma série de pagamentos que são realizados aos deputados federais que, evidentemente, incham a despesa pública. Né? E o Brasil está em segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos. Isso é impressionante, tá? Em relação a 110 países. Tá? Então, evidentemente, a nossa carga tributária ela é alta, como vimos aqui, e existem vários motivos. E aqui eu só estou citando um exemplo, tá, que me pareceu um número bastante expressivo. Bom, chegamos aqui na complexidade das obrigações tributárias. Né? Quanto tempo a gente leva, afinal, para calcular nossos tributos? Já que nós sabemos que tem um número elevado de tributos, sabemos que a carga tributária é alta, e qual é a próxima mazela do nosso sistema tributário? É a complexidade. Eu cito aqui um estudo que fala que o Brasil é o campeão de burocracia tributária, porque no Brasil se gasta 2.600 horas para se cumprir todas as obrigações tributárias exigidas pela legislação. Você tem aqui os exemplos dos países mais rápidos. Claro que dificilmente chegaremos aqui a menos de 1 hora, mas talvez poderíamos ficar com a Suíça, 63 horas para cumprir suas obrigações. Tá? Mas nós estamos aqui na lista dos mais lentos, com países, evidentemente, subdesenvolvidos, e o Brasil, aqui que está lá entre os países envolvidos, com 2.600 horas de trabalho, tá? Para se pagar tributo e se recolher as obrigações acessórias. Tá? Tem um fato, uma notícia, na verdade, recente, dia 14, lendo o jornal verifiquei, achei interessante trazer, porque é uma empresa de grande porte, tá? De origem francesa, que deixa bem claro que no Brasil a burocracia é muito elevada, porque do total que ela fatura globalmente, 5% decorre das receitas do Brasil. Tá? Contudo, 26% do total dos funcionários dedicados à burocracia jurídica fiscal é destinado ao Brasil. Isso demonstra que há algo de estranho dentro do nosso sistema tributário. Não é possível, que as empresas tenham que gastar um quantitativo extraordinário de horas para cumprir obrigações acessórias, preencher formulário. Hoje formulários eletrônicos, mas que demandam uma especialidade dos contadores e advogados e auxiliares para se preencher. A complexidade é comprovada ainda, o Dr. Vinícius Leôncio lançou esse livro que fez muito sucesso na internet, porque ele tentou consolidar de forma parcial a legislação brasileira sobre tributos. E chegamos à constatação, em entrevistas dele, que foi impossível colocar toda a legislação. Toda a legislação não tinha como, ele conseguiu uma parte da legislação. E aí nós podemos ver que a quantidade de legislação destinada a tributo é bem complexa e uma quantidade absurda, chegando a 46 normas tributárias por dia útil. Para comprovar essa complexidade, basta citar o que acontece com o cupom fiscal. Todos sabem que a nossa Constituição, desde 88, determina que o consumidor seja informado da carga tributária que ele paga ao consumir bens e serviços.
Isso está na Constituição, desde 88. Pois bem, só em 2012 foi efetivamente publicada uma lei que visava efetivamente colocar no nosso ordenamento a obrigação para que os empresários, né, inserissem nos seus cupons fiscais a informação da carga tributária sobre aquele produto vendido, né, ou serviço. Só que demorou 2 anos para regulamentar a lei. Então, a regulamentação da lei só ocorreu em 2014. Então, a partir de 2014, vocês podem checar aí nos cupons fiscais que vocês têm. O cupom fiscal é um novo nome, né, na nota fiscal. A antiga nota fiscal, hoje denominada cupom fiscal, a venda ao consumidor. Ela tem que ter uma coluna aqui, uma linha, que diz o seguinte: valor aproximado dos tributos. O que é interessante disso, né? Então você tem que dar a carga tributária. O impressionante é que a complexidade é tão alta no Brasil que, vejam, valor aproximado. Tá? Eu penso que o princípio da transparência, ele nos leva a crer que você tinha que ter, primeiro, o valor exato, bem como quem está tributando e qual o tributo. Tá? Contudo, isso é tão difícil de fazer que desistiram. Né? As empresas não estão sendo autuadas, se teve entendimento de que não há como, no nosso ordenamento jurídico, né, obrigar ao empresário a cumprir uma obrigação impossível. Porque se nem a Receita Federal, os estados e os municípios, né, conseguem indicar quais são os tributos, como exigir do empresário. Então veja, a solução mágica foi essa, né? O valor aproximado dos tributos incidentes sobre uma mercadoria, o preço da mercadoria. Então o máximo de informação que o consumidor vai ter. O que é interessante aí é que se comprova que o nosso sistema ele é caótico. Né? Ele não é possível que você não consiga saber para quem você está pagando o tributo, né? Qual a espécie de tributo, como assim valor aproximado de tributos? Tributos o quê? Federais, municipais, estaduais? Né? O contribuinte não é informado, né? Aqui no caso é o consumidor que está tendo aí um prejuízo de falta de informação. Tá? E o detalhe é que o valor é aproximado, né? Então, qual a garantia? Será que foi 48,14? Ou será que foi 49? Foi 50? Foi para mais? Foi para menos? É uma questão que, infelizmente, comprova que o nosso ordenamento é muito complexo. Bom, diante da carga tributária, da quantidade de tributos e da complexidade, surge aí vários tipos de mecanismos de modernização da fiscalização. Então, é importante que o contribuinte saiba o que o fisco já sabe sobre ele, tá? De antemão. Bom, então eu cito aqui uma informação recente também, numa entrevista, o subsecretário de Fiscalização da Receita deixa bem claro que a partir de 2018 fecham-se as fronteiras para a lavagem de dinheiro em 113 países a partir do Brasil, e o número pode chegar a 253. E o sigilo bancário não existe mais. Então eu trago essa informação, né, dito aí por uma autoridade da Receita Federal, só para ilustrar a modernidade que chegamos hoje com a transmissão de informações em tempo real entre as instituições financeiras, né, graças a pactos firmados aí na OCDE, no âmbito da OCDE e do FACTA, né, junto aos países signatários, que podem chegar aos 253, reduzindo o número de paraísos fiscais, que seriam aqueles países onde há o anonimato das informações bancárias. Né? Isso não existe mais, então isso faz parte da modernização. Para ilustrar, eu trago algumas declarações hoje eletrônicas, ou digitais, como preferem alguns, que a Receita Federal e receitas estaduais possuem para cruzar informações. Então, nós temos aí o SPED, né, todas as empresas têm que emitir declarações, preencher documentos eletrônicos ali, as notas fiscais eletrônicas, os conhecimentos de transporte, as notas fiscais ao consumidor, a escrituração eletrônica, o e-social, né, que aí as pessoas vêm utilizando, a questão da previdência, os empregadores domésticos também
tem que ser especialistas, né, no preenchimento desse formulário. As declarações de movimentação financeira, declarações de informações sobre atividades imobiliárias, operações imobiliárias também. Aqui são os cartórios que emitem sempre que elaboram uma escritura pública. Aqui são as administradoras, aqui são os bancos que emitem, né? Os médicos e planos de saúde têm que emitir a DMED. Declaração de tributos federais que as pessoas jurídicas têm que emitir, a DCTF. As pessoas jurídicas também emitem a DIRF para informar a Receita o que retiveram de imposto de renda de pessoas físicas. A DERCAT, aquela declaração de regularização cambial e tributária para quem tem recursos no estrangeiro e pode regularizar. E aqui está a Foreign Account Tax Compliance Act, que é a FACTA, né, que nada mais é do que esse acordo que permite que instituições financeiras de outros países possam transitar informações entre os signatários. Tá? Então, tudo isso faz parte da modernização. A gente chama, apelidou no mercado de Big Brother tributário, né? O Big Brother tributário, porque hoje o contribuinte ele é sempre visto. Tá? Esconder patrimônio, renda, é muito difícil, né? O que de certa forma é muito bom para aqueles que pagam corretamente seus tributos, porque dificultará que aqueles que desejam sonegar a tributação consigam obter êxito na sua tentativa. Bom, nesse aspecto, falando especificamente dessa modernização, é interessante notar que durante muito tempo você tinha uma expectativa e arrecadava mais. Expectativa e arrecadava mais. Expectativa em 2003 aqui foi o recorde, né? E se arrecadou muito mais, né? Se lançou muito mais. Agora, a partir daqui você tem expectativas maiores do que efetivamente lançados. E isso se dá efetivamente pelos critérios também de parcelamentos especiais, legislações especiais, né, que foram criadas para possibilitar que você parcelasse a dívida e não fosse lançado efetivamente ali, e até mesmo a crise financeira, né? Pois bem, quase sempre, né, que você tem uma situação de autuação, né, você terá uma análise se existe crime ou não. Tá? Então, em regra, o fiscal vai analisar se aqueles fatos ensejam ou trazem indícios de crime. Se o fiscal analisar que tem, aí é um pequeno número, a gente pode ver que foram só 2.437 representações fiscais para fins penais, então é um pequeno número, né? Tendo em vista um número de contribuintes que nós temos, em milhões, é um número pequeno. Então, esse gráfico mostra aqui essa participação no total das atuações e a quantidade de representações. Tá? Então, o gráfico meio que acompanha as autuações e a quantidade. Tá? Tendo aqui só um pico aqui que as autuações eram menores, né? Caíram aqui e subiu o número de representações. Tá? Mas isso, evidentemente, tem a ver com a possibilidade da denúncia espontânea e tudo mais, e até dos parcelamentos que livram, né, o sujeito da possibilidade de crime. Tá? Bom, aqui traz, em decorrência dessa modernização, também é fácil verificar nesses últimos 8 anos aqui que a média de arrecadação que um fiscal proporcionava aqui à Receita Federal, né, era em média em 2008 16 milhões e hoje chega a 51 milhões. Então, efetivamente, os auditores fiscais, né, contribuem mais com a arrecadação. Tá? Então, eles geram mais pelo trabalho deles, estão gerando mais recursos para a União. E aqui é um dado comparativo interessante, porque nesse primeiro gráfico aqui, a gente observa a autorregularização e as autuações. Né? Então, a autorregularização é bem maior do que as autuações. Tá? E aí, o que seriam essas
regularizações aqui, eu vou explicar no próximo slide, mas é quando o contribuinte, ele, antes mesmo de ser autuado, ele já vai voluntariamente, faz uma denúncia espontânea ou parcela aquela dívida que ele porventura já sabe que tenha e que a Receita ainda não autuou. Tá? Então, isso vem crescendo e graças a essa modernização, o fisco hoje consegue divulgar informações para o contribuinte em tempo real. Né? Quer dizer, hoje você entrega a declaração de imposto de renda, por exemplo, e uma semana após entregar a declaração de imposto de renda, já aparece lá no site da Receita que existem pendências. Isso possibilita que você autorregularize a sua situação, cumprindo as exigências legais, sem que seja autuado e sem que tenha a incidência da multa. Tá? Aqui já aparece a comparação entre autorregularização e autuações da Receita agora em quantidade, em milhões. Aqui é em quantidade e aqui é em número de valores. Tá? Então aqui é a quantidade e aqui é em valores. Então também você acompanha aqui que a autorregularização sempre está mais baixa do que as autuações. E isso se deve efetivamente pela questão das multas, né? Que quando você tem autuação, você tem a majoração aí, só a multa de ofício é de 75%. Então alguém se autorregulariza, não terá que pagar a multa de 75% sobre o principal. Já quem é autuado, né, não se regularizou, vai ter a multa de 75% aplicado, que efetivamente eleva. Né? Então aqui é em termos de valores, né, em milhões arrecadados, né, sobre as autuações. Não arrecadados, né, mas pelo menos autuados. Bom, diante da complexidade, diante de todo esse sistema, o que vem sendo feito em termos de autorregularização? Né? Nós temos aí o famoso refis, que é o apelido que pegou dos programas de parcelamento especial. Tá? Em regra federal, mas existem refis estaduais e municipais também. Aqui eu só citei uma lista exemplificativa dos refis federais. Então a gente teve o refis 1, 2, 3, 4, depois o refis das autarquias e fundações, depois o refis dos bancos, dos lucros no exterior, o RE7, depois o PRT. Na verdade, desde 2000 nós tivemos esses vários refis, muitos deles com reabertura de prazo. Nós podemos ver aqui o refis 4, por exemplo, ele teve aqui 3 prazos. Então, na verdade, ele repetiu 4 vezes. Né? Você teve a possibilidade de adentrar ao sistema parcelado 4 vezes durante aí 2014. Tá? Então, se a gente fosse dividir, nos últimos 17 anos, nós tivemos praticamente 15 chances de parcelamento em diferentes áreas. Tá? Então, é uma questão que se deve pensar, pois nesses parcelamentos, em regra, há benefício, você paga sem multa. Né? Então, de certa forma, ele acaba incentivando aquele que comete crime tributário ou não paga seus tributos em dia, porque ele pode não pagar os tributos em dia e sabe que em 2 anos virá um refis e ele poderá pagar a sua dívida tributária sem os acréscimos legais. Né? Então, isso pode tornar interessante para um contribuinte a sonegação e até mesmo o inadimplemento, né, do tributo. Tá? Eu chamo a atenção para esses 2 últimos aqui, o regime especial de regularização cambial e tributária, que agora está em vigor, já abriu de novo, que é para regularizar os valores de patrimônio que você possui fora do país, não declarou, né? Tendo em vista que a partir de 2018 isso será informado à Receita Federal pelos países onde estão localizados esses bens, valores e patrimônio. Né? Já o programa de regularização tributária é um refis, né, mas como todos sabem, assumiu, né, o PMDB, né, a presidência, e é praxe, né, se apelidar com um nome diferente dos outros planos. Né, não se queria colocar o nome de refis, é questão política, mas é um refis. Né, é um refis, só que está sendo discutido hoje, hoje é dia 17, né?
está sendo discutido no Congresso se dará descontos ou não. Hoje esse é um refis que não dá desconto. Então acredito que terá pouca adesão aí do contribuinte, porque não tem muita vantagem. Tá? Então aqui é uma consequência dessa modernização. Muitos desses refis aqui eles foram feitos, né, realizados após alguma decisão do Supremo que determinou que contribuintes tivessem que pagar elevadas quantias. Então a gente tem o caso da COFINS, dos profissionais liberais, tem a questão dos bancos, que teve uma decisão desfavorável para eles. Então o refis, ele de certa forma sempre foi criado por algum motivo aí subjacente, né? Geralmente alguma situação onde os contribuintes foram pegos de surpresa ou por decisão judicial ou por interpretação da Receita Federal, e eles teriam que recolher tributos uma quantidade muito maior do que a planejada, e por isso o governo edita o refis para que se possa estender o parcelamento. Em regra, na esfera federal, o parcelamento é só de 60 parcelas, e no refis tem refis que tem parcelamento sem limite, outros com 180 parcelas, 120 parcelas, então depende do refis aí, mas com certeza todos deram desconto, menos o último, que por enquanto está sendo decidido que se dará algum tipo de desconto. Chegamos à reflexão, né? Aí eu trouxe aqui uma frase do deputado federal, que é o responsável pela reforma tributária, o relator da reforma tributária no Congresso, e que ele diz o seguinte: fizeram no nosso sistema um verdadeiro manicômio tributário. O sistema é anárquico e caótico. Quem pode mais, chora menos. Então aqui ele está constatando o que me parece é uma constatação que qualquer cidadão, né, tem, é que o nosso sistema tributário, por tudo que nós conversamos aqui, evidentemente não pode ficar do jeito que está, porque ele é insuportável para a atividade empresária e para aquele que é o contribuinte. E aí, o que nós temos, né, de constatação sobre essa sistemática tributária no Brasil? É que o lucro é pequeno e a carga tributária é alta. Até mesmo no Simples Nacional, eu observo que muitos empresários, claro que tem ali uma dose de má gestão, talvez, mas que eles sequer conseguem pagar os tributos mensais. Então, realmente, é uma situação bem complexa. Temos aqui, então, algumas características do nosso sistema atual: caótico, confuso, irracional, o mais complexo do mundo, os maiores índices de sonegação, o mais regressivo do mundo, quer dizer, onde ter capacidade contributiva não é relevante. O relevante é se você consome. Consumiu, você paga tributo, como a gente demonstrou. Então, por isso que ele é regressivo. Ele cobra mais de quem tem menos. O maior número de renúncia fiscal. Então, você vê, por essa quantidade, complexidade da carga tributária, muitos municípios, muitos estados renunciam ao recolhimento, dão um benefício, para uma empresa ir para lá, se estabelecer naquela região. Há muita renúncia fiscal. Muitos entes federados, e aí a gente vai ver aqui também na guerra fiscal, né? Então renúncia fiscal está aqui vinculado com a guerra fiscal muito grande. Bom, maior carga sobre o consumo, com a decorrência lógica do que eu falei da regressividade, e onera a folha de pagamento, que é outra questão também muito preocupante, porque a desoneração da folha vai ser revogada, vai voltar a oneração da folha. Então, os empresários tiveram uns 4 anos com a folha desonerada, né, e isso realmente reduziu a carga tributária, mas a partir, né, de agora será aumentado novamente a tributação sobre a folha. Então, essas são as características aí do nosso sistema. No histórico de todas as mini-reformas que ocorreram, e aí eu citei aqui os principais, as principais alterações, cada uma alterou alguma coisa. A grande reforma tributária que nós tivemos foi nos anos 60. Desde então,
todas as reformas foram pontuais. Eu não chamo nem de reforma, né? Foram atualizações da nossa Constituição e da legislação. Tá? Mas todas, como vocês viram no comparativo no gráfico, geraram o quê? Aumento da carga tributária. Tá? Então, todas as modificações que ocorreram nas ditas reformas tributárias sempre ocasionaram o quê? O aumento. O interessante, após a Constituição de 88, nós já tivemos aqui 73 mudanças em dispositivos, né? Que serão as emendas constitucionais. Tá? Então, isso é importante a gente observar a instabilidade aí do nosso sistema. E quais são os principais pontos da proposta de reforma tributária que hoje está no Congresso Nacional? Então aqui a gente pontua, né, quais são esses principais pontos. Então tem lá a redução da tributação sobre o consumo, imposto de renda progressivo, interessante, isenção tributária para produtos exportados e bens do ativo fixo das empresas, como prédios, máquinas, equipamentos, redução das alíquotas patronal e dos empregados para a Previdência, que seria financiada por um tributo sobre movimentação financeira. Aqui seria a volta da CPMF, agora com outro nome, né? Confins. Né? Depois a tributação zero para comida e medicamentos. Fim da cobrança do IOF e outros tributos sobre empréstimos bancários. Extinção do ICMS, IPI e Confins, ISS e salário educação e criação de 2 impostos sobre valor agregado, um IVA, de competência estadual e um seletivo destinado à União. Transferência dos municípios de todos os tributos sobre patrimônio. Então transferiria para os municípios todos os tributos incidentes sobre patrimônio. Aquela questão que a gente viu, que hoje os municípios ficam com uma arrecadação por volta de 6% da carga tributária nacional. Fim da guerra fiscal. Manutenção do super simples para micro e pequenas empresas. Universalização do uso da nota fiscal eletrônica e do recolhimento do tributo no ato da compra. Bom, as ideias são muito boas, as ideias propostas são interessantes, contudo me preocupa essa questão da extinção, tributação zero, transferência, isso aqui é um sonho, mas a transferência da arrecadação sobre patrimônio para os municípios, acho muito difícil. A explicação por que vai acabar a guerra fiscal não está clara. Né? Como assim vai acabar com a guerra fiscal? Não entendi. Preciso muito mais do que isso para acabar com a guerra fiscal. Essas isenções, aqui acho difícil. A manutenção do simples é uma questão que eu defendo também. E a nota fiscal é uma questão de tecnologia. Né? Nós sabemos que os municípios, nem todos os empresários estabelecidos em municípios têm condições, né? Já que ainda não temos um preço razoável dos equipamentos emissores e tudo mais. É claro que, tendo acesso à internet, né, é necessária essa nota eletrônica. É fundamental que a gente tenha um amplo acesso à internet aí. Né? Eu já verifiquei algumas situações onde o sujeito era obrigado a ter a nota fiscal eletrônica e inviabilizava o negócio, que não tinha acesso à internet de jeito nenhum. Não pegava celular, não pegava rede fixa, não tinha como. Então era impossível atender a legislação. Né? E o pior é que a legislação reconhece isso. Você tem lá um auto de constatação de inviabilidade técnica para emissão de nota fiscal. Então isso realmente é uma questão de infraestrutura. Né? O empresário não consegue sequer ter a nota fiscal. Então essa universalização depende de outras questões que fogem à área de tributação. Mas em regras gerais, vamos dizer assim, a ideia é boa, né? Mas se vai ser possível já é uma outra questão. Sintetizando aí tudo que a gente falou e o que eu penso, né, sobre uma reforma ideal, eu queria só tecer aqui as minhas 5 questões ou 5 tópicos sobre as premissas básicas, tá? Que aí evidentemente tem que ser detalhadas num outro momento, tá? Até para ver a parte operacional disso. Mas eu penso que nós temos algumas premissas básicas que deveríamos seguir, tá? Que a primeira seria o quê? A simplificação do Simples Nacional, né? Então simplificar o Simples Nacional.
tá? E torná-lo um único sistema de recolhimento de tributos para todas as atividades empresariais. Isso eu detalho já em sala de aula para muitos dos meus alunos, né, em palestras também, como fazer isso. Né? Mas é um ponto, para mim, é fundamental. Hoje nós sabemos que 99% das empresas existentes no Brasil já são inscritas no Simples. Tá? Então, por que não universalizar isso? Porque o sistema realmente é muito simples para o empresário, né? E ele retorna aquilo que seria o justo. Quer dizer, o empresário paga uma guia só e é o Estado que repartilha, através de meios próprios, para onde vai aquele valor arrecadado. Tá? Então não há no Simples Nacional aquela obrigação de você pagar dezenas de guias para entes diferentes, taxas diferentes. Então, você paga uma única guia por mês e o próprio ente federal, na verdade, ele se encarrega de distribuir para estados, municípios, né? Então tem alguns complicadores também, então a gente tem que simplificar o simples e depois torná-lo um sistema de recolhimento universal. Depois, aumentar a tributação sobre renda e patrimônio das pessoas físicas. E aí eu não vejo muito como fugir dessa constatação. Nós observamos ali que a tributação no Brasil é massiva sobre o consumo, o que torna a tributação muito injusta, já que tanto o pobre quanto o rico pagará a carga tributária elevada. Tá? Então há necessidade de se reverter a situação, aumentar a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio das pessoas físicas. Bom, reduzir a tributação sobre bens e serviços. Tá? Então, além de aumentar, evidentemente tem que ter uma compensação. Então você aumenta sobre renda e patrimônio e reduz sobre consumo. Tá? Então é fundamental isso. Redistribuição da partilha de rendas, com foco no aumento substancial da receita dos municípios e estados. Então, mostramos aí que hoje o município fica por volta de 6% de tudo que é arrecadado, os estados ficam por volta de 25% e a União com 70%. Tá? O que efetivamente é uma expressão que muito se utiliza, é que a pessoa não fica doente, não, o cidadão não fica doente na União, nem no estado, né? Ele fica doente no município. Então é ali que tem que ter hospital, é ali que tem que ter escola, é ali que tem que ter infraestrutura, que tem que ter saneamento. Tá? Então, evidentemente a União carreando para os cofres públicos 70% de tudo que é arrecadado não tem lógica. Tá? A lógica seria o município arrecadar mais. É claro que depende também de outras reformas, por exemplo, a política, tendo em vista que hoje entregar para os municípios uma elevada partilha da arrecadação tributária pode ensejar má versação, corrupção e as questões que nós vemos aí todos os dias. Né? Então, se os municípios já têm uma versação com uma quantidade reduzida, imagine com uma quantidade elevada. Né? Mas me parece que deve-se pensar nessa redistribuição aí que é difícil. Talvez o ponto mais difícil seja esse, distribuir a partilha de receitas. Tá? E por último, e para mim o mais importante depois da simplificação do simples, né, é a redução drástica do gasto público em todos os níveis. Então, se tem que mudar a cultura, esse ponto é o fundamental. A mudança está aí. Né? Então, na minha concepção, um Estado que nós temos hoje, onde a média salarial, né, de um servidor público de nível básico é 20 vezes maior, né, é claro, em algumas capitais, em algumas regiões, 20 vezes maior do que na iniciativa privada, não tem sentido. Né? Onde há um benefício na aposentadoria dos servidores públicos, também não há sentido, não há como suportar esse gasto público tremendo. Né? E aquelas vantagens que me parecem indevidas dos servidores públicos, né? Com vaga de estacionamento gratuito, combustível e várias outras questões aí merecem um detalhamento. Eu só citei um exemplo lá dos deputados federais no gasto relevante que se tem com eles. Né? Então a gente deve observar essa redução drástica aí em todos os gastos públicos. É uma questão de consciência dos nossos legisladores e da população também.
Terminar nossas considerações aí sobre a atualidade do sistema tributário nacional e as reflexões sobre reforma tributária, eu gosto de citar essa frase que diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então eu me enquadro aí no realista esperançoso, eu vejo que nós devemos ser realistas, a reforma tributária que pretende alterar completamente o sistema, acabando com tributos, dando alíquota zero para uma série de atividades e produtos, repartilhando as receitas públicas, é difícil que ela ocorra. Tá? Mas eu não quero ser pessimista e nem quero ser otimista. Tá? Eu quero ser um realista. Então, dentro da realidade, eu penso que é necessária uma reforma, mas que não será essa reforma que consta lá no Congresso. Dificilmente ela passará. Tomara que passe, né? E aí está a minha esperança. Mas acho difícil que ela passe do jeito que está. Eu penso que devemos focar nesses cinco premissas básicas que eu elenquei no slide anterior e a partir dali detalhar como faremos isso. Tá? Então essas são minhas considerações. Eu agradeço a ciência, né, e fico à disposição. Aqui estão meu e-mail, minhas redes sociais, para que vocês possam entrar em contato e a gente continuar esse papo aí sobre essas reflexões. Um abraço.